Fala minha turma, tudo bem? Max dos Santos aqui. Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso MS Cast. E hoje, como todos os outros dias, vai ser muita pérola. Eu tô com um fera aqui que ele é só rasante. Conteúdo de valor. Você que tá aqui, não saia por nada e nem pisque se puder, porque cada piscada que você der vai ser uma pérola que talvez passe batida, porque o homem é uma pérola em pessoa, beleza? Então já quero lançar aqui os agradecimentos a Paulo Real das Capas, tamo junto, patrocinador do nosso podcast. Agradecer também ao pessoal da Wonderful, que sempre nos ajudou e tá com a gente também nesse podcast. Agradecer também a Ateliê dos Barbeiros, que presta um serviço incrível para toda a barbeirada aqui no Rio de Janeiro. E a CRL Assessoria Online, beleza? Vamos pra cima, sucesso total. É muito bom ter vocês com a gente aqui nesse trabalho, beleza? E agora, turma, quem será o meu participante hoje aqui no MS Cast? Ele que é um dos grandes nomes do cenário da gestão em nosso país e tem feito um barulho muito positivo aqui no Rio de Janeiro. Recentemente veio da França com um conteúdo europeu misturado com um conteúdo brasileiro que ele mesmo criou. E, filho, eu vou falar pra você, aonde o homem chega é explosão de pérolas. Eu tô falando dele, meu amigo Marcelo Águia. Fica à vontade, meu amigo. Seja bem-vindo novamente, né, à nossa querida sala do MS Cast. Rapaz, que honra poder retornar aqui, estar com você, estar com essa audiência maravilhosa. E de antemão, antes que eu me esqueça, quero te agradecer por você me conectar, a galera da barbearia. Eu recebo muitas mensagens e é uma galera muito top. E fico feliz de poder retornar aqui e contribuir aí de alguma forma com conteúdo sobre gestão. Top! Hoje a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Um assunto que por muito tempo, né, tem sido uma dor da galera que empreende no ramo de barbearia. Só que hoje, graças a Deus, a gente tem muitos profissionais como você, Marcelo, tendo uma atuação muito assertiva, né, bem cirúrgica nessa parte da gestão de barbearia. Porém, Marcelo Alves é palestrante Master Day. O homem é MBA em gestão. Filho, se prepara aí, porque vai vir muita coisa boa. Então, Marcelo Águia, eu já quero te perguntar aqui, coisa rápida, curiosidade minha, o porquê desse símbolo águia? Você tem uma empresa, uma editora, né, que tem por símbolo, né, a águia também, Isso. a Eagle Editora. Por que o Marcelo Alves gosta muito da águia? Tem o leão, tem o lobo, né, tem muitos outros animais, mas o Marcelo Águia escolheu a águia para uma representação. E por que disso, Marcelo? Rapaz, vamos lá. Então, a águia, por dois motivos eu escolhi o arquétipo da águia. O primeiro, eu acredito, que está ligado um pouco à minha infância. Quando eu era mais novo, fui criado com alguns primos e a gente tinha umas brincadeiras um pouco assim diferentes. Nós brincávamos de pique árvore, que era, nós tínhamos árvores próximas e um tinha que pegar o outro em cima da árvore. Então, desde pequeno eu já gostava de lugares altos. Mas o motivo principal dessa águia, ela veio no momento da pandemia. Né? Na pandemia, eu trabalhava numa empresa, estava bem lá, confortavelmente bem, salário muito bom, benefícios e tal. Foi quando eu decidi empreender e formalizar a empresa. Naquela ocasião, como eu lecionava em algumas universidades, eu tinha um planejamento de rodar o Brasil com algumas palestras, fazendo alguns treinamentos que eu já realizava, e decidi abrir uma editora, mas também tinha o KINAI de gestão, e a ideia era escrever meus próprios livros. Só que era na pandemia, estava tudo fechado. Tudo fechado. E quando eu disse que eu ia sair, pedir literalmente demissão, os colegas, não, cara, faz isso não, pelo amor de Deus, tá tudo fechado, tu vai pra onde, cara? Só que as pessoas, elas viam a pandemia como algo eterno.
como se não fosse acabar. Eu enxergava diferente, eu enxergava como um momento difícil, que a gente não tinha passado ainda, né? Um momento recente, era difícil, mas que ia passar. E a ideia era que acima das nuvens negras, o céu sempre é azul e o sol sempre brilha forte. Essa era a ideia. E o arquétipo da águia é justamente sobre isso. Quando a gente se depara com uma tempestade, é comum um pássaro, como por exemplo o pardal, procurar abrigo para passar a tempestade, para que ele possa suportar. A águia não, cara. A águia, ela voa em direção às nuvens e ela vai até romper as nuvens densas, porque ela sabe que acima das nuvens o céu é azul e o sol brilha forte. Por isso o águia não vê o presente. O águia, ele vive o presente, mas ele enxerga o futuro. Essa é a diferença. Então, o arquétipo da águia é sobre isso. É enxergar, é viver o presente, é ter foco e atenção no presente, mas estar com a mente também conectada no futuro. Fazer a leitura do futuro. Top. Bom demais, E a águia também, porque a águia voa alto, né? E eu coloquei Eagle e não é editora Águia. Por que Eagle? Porque Eagle está em inglês. E o inglês é o idioma universal. E a ideia não era ficar só no Brasil, não. É por isso que a gente está com um pezinho lá em Portugal, Top. outro pezinho indo para a França. É por aí. isso. Avançando sempre, né? Avançando sempre. Muito bom. Eu costumo dizer que quando a gente se prepara para poder alcançar voos mais altos, não adianta quem não está preparado querer alcançar esses voos. Não vai. Verdade. Esses voos mais altos foram feitos para quem se preparou para poder voar bem mais alto. Então, se o teu intuito é esse, é mundo, então a gente entende que há um preparo para que isso aconteça. Então, top demais, Marcelo. Você já viu o futuro, que você poderia colocar o nome Águia, mas você colocou Eagle, porque já tinha a certeza de que o Brasil seria pouco para sua editora, para você. Então, parabéns, meu nobre. E eu tenho 5 perguntas aqui para fazer você, ô Marcelo. Opa! E eu vou aqui para a primeira. Eu vou explorar aqui. O legal é que, galera, o legal é que ele não combinou nada, não me disse nada. Ele Eu nem tô sabe aqui de na nada. expectativa. Então, olha só. A primeira pergunta que eu tenho para você, Marcelo, é a seguinte. Qual foi o maior erro de gestão que você cometeu na sua trajetória? E o que aprendeu com isso? Vamos lá, esse aí eu respondo tranquilamente. Eu cometi um erro quando eu abri a minha primeira empresa. Antes de abrir a Eagle, eu tinha uma outra empresa que era a Parnassá Consultoria. E essa empresa, como surgiu essa empresa? Eu gosto muito de atividade física, gosto de correr. Eu tenho um lema, né? Correr todo santo dia. Então, todo dia eu corro, no mínimo 3 quilômetros. E teve um dia que eu estava correndo, isso em 2014, 2015, não me lembro bem agora o ano. Mas eu estava correndo na ciclovia, Santa Cruz da Serra, e de repente, né, eu me deparei com muitas placas das lojas assim na ciclovia, na beira da pista, né? E eu tive a ideia, e quando eu vi as placas, o que veio à minha mente? Falei, rapaz, tem uma galera querendo anunciar, né? A pessoa que passa ali, olha a placa e vê o anúncio. E eu pensei o seguinte, e se esse anúncio estivesse na palma das mãos das pessoas? E não tivesse a necessidade de elas passarem aqui pela ciclovia, mas recebesse nas palmas das mãos. Eu falei, poxa, eu vou criar um aplicativo do bairro e os anunciantes, ao invés de anunciar aqui na ciclovia, eles anunciam no aplicativo. As pessoas do bairro, da área aqui, vão baixar o aplicativo e os serviços que eles procurarem vai ter no aplicativo. Exemplo, quero cortar o cabelo, quais são as barbearias? Estarão lá disponíveis e o endereço, telefone, contato. Quero comprar um pão, quais são as padarias que tem no bairro, que hora sai o pão quente? Então essa era a ideia, quero supermercado, essa era a ideia. E eu fui lá e implementei. Abri realmente a empresa. Eu tinha lá um planejamento de um número X de clientes durante um tempo, só que tinha uma observação. Quando eu abri, eu estava de férias na faculdade. Eu dava aula em algumas universidades, eu estava de férias. E aí, de férias, beleza. Só que eu cometi um erro, cara. Chamado erro crasso, né? Um erro aí que
me fez refletir e aprender com isso. Qual foi o erro? Na minha cabeça, no mundo perfeito, as pessoas iam aderir o aplicativo e tal. Na época eu rodei tráfego pago, contratei empresa, desenvolvi o aplicativo e o aplicativo tinha o nome Tem Tudo da Serra. Beleza, show. Só que aí, no começo, poucas pessoas estavam comprando a ideia. Então eu tinha poucos assinantes, mas eu estava conseguindo. E qual foi o erro, Marcelo? O erro foi não fazer uma pesquisa de mercado. É por isso que eu bato na tecla, às vezes, da mentoria, nas consultorias, que a gente não pode se basear pelo achismo. Sim. Eu acho que tem, parece que não. Não. Na administração, na gestão, quando o jogo é vera, você tem que fazer pesquisa e você tem que tomar decisões baseadas em dados, números. Você não pode tomar nenhuma decisão no acho que, pensei que, vai dar errado. Quem está te falando aqui é alguém que tem propriedade e já passou por isso. Então, qual foi o meu erro? Não fazer uma pesquisa para saber qual seria o percentual de comerciantes ali interessados realmente em ter esse serviço. Porque qual era a grande objeção? A questão da tecnologia, e eu estou falando de 2014, né? Imagine, 2014, 2015. Como era a mentalidade dos comerciantes para a tecnologia, para aplicativo e tal. Eu tinha como referência algumas empresas que já estavam fazendo isso em alguns bairros, já era sucesso. E a ideia era fazer isso e criar uma espécie de franquia, né, para outros lugares, mas não deu certo, né? A adesão estava muito lenta, eu ia precisar de mais tempo, ia ter que contratar equipe para ir no comércio e tal. Procurei um sócio na época, ele não topou a ideia e eu tive que tomar uma decisão. Estava acabando as férias, e aí? Eu continuo com a empresa ou eu peço demissão dos lugares que eu estou e vou empreender. Só que aí, como eu não tinha clareza, não tinha dados, eu tive que parar o projeto ali por conta da falta de pesquisa. Esse aí foi um erro que eu cometi. E aprendi, tanto é que tudo que eu vou fazer hoje, como diz o Rafael Barbosa, o grande tubarão, mestre, alô tubarão, tem que ser na vírgula. Na vírgula, essa é dele. Tem que ser na vírgula, porque se não for na vírgula, vai dar ponto final. Não é? E a gente não quer que dê ponto final. Top, Marcelo. Vamos para a segunda pergunta aqui. Na sua visão, o que um barbeiro precisa entender sobre gestão para parar de ser só um cortador e virar um barbeiro empresário? Barbeiro empresário. Alô, barbeiro, lá vai pérola, hein? Segura aí, ó. Segura. O que o barbeiro precisa, cara? Primeiro, são várias coisas. Primeiro, você tem que virar a chave aqui na tua cabeça. Virar aqui, ó. Eu sei que muitas vezes, no Brasil, empreender eu sei que é um desafio. E, de uma maneira geral, quando a gente fala em empreender, existem duas grandes motivações pelas quais a gente é inspirada a empreender. Primeiro, ou a gente empreende por oportunidade, você viu uma oportunidade de mercado, você está com capital, você vai lá, investe e empreende, ou você empreende por necessidade. A maioria do Brasil, a maioria dos brasileiros começam a empreender por necessidade. Exemplo, a pessoa trabalhou muito tempo no lugar, foi demitida, agora precisa fazer grana e ela só sabe fazer aquilo ali e ela vai começar a empreender por necessidade, porque se não tiver a grana, ela não tiver aquele negócio ali, não tem dinheiro. Sim. Então ela começa a empreender por necessidade. Exemplo, o cara trabalhou 30 anos na Chevrolet, foi demitido. O que ele sabe fazer? Consertar motor de carro, montar motor. E ele, o que ele faz? Abre uma oficina. Só que quando ele abre a oficina, ele começa a se deparar com algumas situações. Primeiro, na Chevrolet ele montava lá o motor e porque a Chevrolet já tem os clientes para vender os carros. Na Sim. oficina ele tem que trazer os clientes. Ele já tem que sacar um pouquinho de marketing. Ele já começa, rapaz. Aí ele consegue alguém para ajudar no marketing e tal.
Se ele for um bom mecânico, ele vai trazer muitos clientes, ele vai perceber que não vai dar conta sozinho, vai ter que contratar ajudante. Aí já tem que ter um pouquinho de sabedoria sobre gestão de pessoas, para trazer alguém, aumentar o time. Se ele começa a ter muitos clientes, vai ter que comprar peça, encomendar, começar a receber dinheiro, e aí cria aquele fluxo financeiro. Já tem que ter alguém de finanças. Então, só que ele não foi treinado para isso. Sim. Ele era mecânico, mas a necessidade levou. Mesma coisa do barbeiro. Então, primeira coisa, você encarar a barbearia como um negócio e não apenas como um autoemprego, um lugar só para você ter o seu dinheiro ali para passar o mês. Não. Se você... Pega essa pérola. Agarrem. Pega a pérola. Se você tiver uma atitude da sua barbearia como um hobby, um passatempo, o seu resultado será de um hobby. Mas se você na sua barbearia tiver uma atitude de empresário, de empresa, de negócio, o seu resultado vai ser de negócio. Então a primeira coisa é você virar essa chave. Você não vai só cortar o cabelo, você tem que trabalhar a gestão. E quando eu digo trabalhar a gestão, eu sei que no começo você vai estar sozinho. No começo ali é você que tem que dar o pontapé inicial, é você que tem que fazer acontecer. Mas você já tem que pensar em criar o seu clone. Como assim? Você tem que ter alguém do seu lado, porque sozinho você vai cansar e sozinho você não vai crescer. Não há crescimento sem a multiplicação. Você tem que multiplicar. E como é que eu multiplico? Quando você começa pelo menos tendo mais um, que é o seu clone, que vai te dar um pouco mais de liberdade. Você vai ter um tempo a mais para você pensar no seu negócio. Aí você vai começar a verificar as fontes de renda que tem no teu negócio, porque talvez, quando você começou sua barbearia, só começou pensando em quê? For fazer grana cortando o cabelo e fazendo a barba. Uhum. Só que aí, se você não tem o tempo para pensar como empresário, você não vai enxergar as outras fontes de renda que tem no seu negócio. Será que tem, Marcelo? Claro que tem, vou te falar algumas, você sabe que tem. Então você não vai perceber que, além de cortar o cabelo e fazer a barba, tem outras fontes, como por exemplo, você pode... você começou a cortar, você pode ensinar outras pessoas a cortar. Você pode alugar um espaço, uma cadeira, vai fazer mais grana. Você pode começar a promover pequenos encontros na sua própria barbearia ou workshop pequeno ali. Você pode fazer isso. Você vai ter outro serviço. Se tem um fluxo grande na sua barbearia, você pode alugar uma parede para propaganda de um público. Por exemplo, se você tem dados, números, que frequentam a sua barbearia, passam ali, por exemplo, 150 pessoas por mês, é certo, todo mês tem 150 pessoas. Você pode pegar ali uma empresa de autopeças, tá? Se você percebe que os seus clientes têm carro, você pode alugar aquele espaço ali para uma loja de autopeça, fazer a propaganda dela. Tem outras fontes de renda, além de só cortar o cabelo. Tem algumas aqui que eu estou citando e tem tantas outras. Tem o curso online, tem muita coisa que dá para fazer. Então, mas você só começa a pensar sobre isso quando você tem mais tempo, quando você deixa de apenas cortar o cabelo. Essas são algumas etapas fundamentais. Uma outra coisa para você crescer, você vai ter que parar de fazer algo que é um desafio para muita gente. Que é, você fazer isso aqui, de um lado, CNPJ, de outro lado, CPF. Você tem que separar as suas contas. Você tem que ter no mínimo duas contas. A conta da barbearia e a conta pessoal sua. Se você misturar essas contas, enquanto houver mistura dessas contas, vai ser uma bagunça a gestão. Sim. Então você tem que cortar e separar CNPJ de CPF. Senão as coisas não fluem. Top demais, Marcelo. Pérola, você que está assistindo, faz um favor para mim. Anota tudo isso para você colocar em prática. Porque senão vai sumir na tua mente. Porque até o final desse podcast
ainda vai vir muitas pérolas. Você vai sair daqui empilhando pérolas, beleza? Terceira pergunta que eu tenho para fazer para você, Marcelo. Quais são os pilares que você considera fundamentais para um barbeiro crescer de forma organizada e lucrativa? Beleza, pilares, vamos lá. Primeira coisa que eu penso, a pessoa tem que planejar. Tem que fazer o planejamento que envolve aí a parte estratégica do negócio. Sim. Exemplo, você tem que ter, eu gosto de chamar de número mágico. Você tem que saber o quanto você quer faturar no mês. Sim. Primeiro, você tem que saber o quanto a barbearia precisa para se manter, o quanto você precisa para se manter, que a gente chama de prolabore, que é a sua grana. E baseado nisso, você vai estabelecer dentro da sua realidade o faturamento mensal, quanto você precisa faturar. Que obviamente é um valor que vai cobrir, vai conseguir cobrir o quanto você precisa e vai cobrir o quanto a barbearia precisa para se manter. Baseado nisso, você tem esse número mágico? Beleza. Baseado nisso, quantos atendimentos eu preciso fazer ou qual é o meu ticket médio? A média de grana que eu preciso fazer por dia. Beleza? Ah, é essa média aqui. Beleza. Então, para eu ter esse número aqui, quantos atendimentos eu preciso? Você vai saber quantos atendimentos. Show de bola. Então, tudo parte do planejamento. Você tem que planejar. Uma vez que você planeja e sabe aonde você quer chegar, você tem o seu número, quanto você sabe que precisa faturar, porque isso aí faz a diferença. Vou citar um exemplo. Uma coisa é você estar num dia, tá, normal de trabalho, você não tem uma bússola, você não sabe para onde vai. Você está normal um dia de trabalho. E você está com uma ociosidade ali de umas 3, 4 horas no dia. Você não tem nada agendado, ninguém entra na sua barbearia. E aí, se você não tem uma bússola, se você não tem um planejamento, você vai pegar o celular, é bem provável que você vai ficar no Instagram, rolando feed, vai tentar a sorte no Tigrinho, vai se lascar, tá? Vai se lascar e vai ficar ali. Agora, se você tem um plano, tá? E você sabe o quanto você precisa faturar por dia, valor mínimo, meu brother, se ninguém entra na barbearia, você vai ligar, você vai mandar mensagem, você vai fazer uma rifa de um produto. Ó, galera, ó, esse shampoo aqui, ó, que geralmente tá R$50, tem uma rifa aqui de R$5 e você vai dar o seu jeito. Por quê? Você sabe que se não fizer aquela grana naquele dia, você sabe que isso vai impactar lá no seu final de mês ou no final da semana. Você sabe que vai ter um impacto. Então, se você sabe dos seus números, primeira coisa, você já vai se mover. E um outro pilar é você ter os processos claros, né? Quando eu digo que a gente tem que ter o tempo para você planejar, uma das funções é para você ter os seus processos. O que é um processo, Marcelo? Processo nada mais é que é o passo a passo como você faz alguma coisa. E você precisa ter alguns processos importantes, como por exemplo, o seu processo financeiro, o seu processo de atendimento, o seu processo de marketing. Eu vou citar exemplos. Processo financeiro, beleza. Se sobrar, né, se você tiver lucro no final do mês, ou não sei como você pode fazer a sua gestão, semanalmente ou mensalmente. Vamos falar mensalmente, que é mais comum. Se bem que o barbeiro trabalha muito por semana, né? Sim. Ele fala muito em semana. Naquela semana, vamos supor que sobrou R$500 ou sobraram 600, 300, não importa o valor. O que você faz com esse dinheiro? Você já tem destino, porque se não tiver destino, você sabe que você vai gastar ele, né? Você sabe que se não tiver um local destinado para esse dinheiro, um projeto, um investimento, não, isso aqui vai para a viagem que eu vou fazer, isso aqui é o meu 13º. Né? Se não tem destino, ele some. Então, você tem que ter um processo para isso. Exemplo, sobrou X valor, vai para tal lugar. Se você não tiver isso definido, vai se enrolar. Tenho certeza absoluta. Processo de marketing para trazer cliente. Ah, não entrou ninguém. Não, Marcelo, não preciso de processo de marketing, porque eu sou uma pessoa de fé. Eu acredito. Pela fé? Pela fé. Não, hoje, cara, pela fé, ó, 20 clientes, certo, você vai estar lá, ó.
Assim, Oh, Deus, manda os clientes. manda, pai. papai. À espera de um milagre. Eu sei, você pode usar a sua fé, nada contra. Eu gosto do pensamento positivo, eu sou uma pessoa de fé, eu acredito. Mas se você não tiver processos claros, não tem milagre que vai acontecer, rapaz. Se ficar parado aí em berço esplêndido. Então você tem que ter um processo de atração de gente. Como é que você vai trazer cliente? Você pode trazer. Ah, mas é só o boca a boca. Não, só o boca a boca não é suficiente. Você pode trabalhar, estabelecer um sistema de indicação. Não é de orelhada, não. Sistema de indicação. Se a pessoa indicar, quantas indicações ela ganha o quê? Você tem que deixar isso claro. Você pode criar um sistema de indicação. Você pode fazer parcerias com lojas próximas a você. Você pode ir em instituições religiosas e fazer parcerias. Igreja evangélica, igreja católica, centro espírita. Você pode ir em escolas, fazer parcerias, oferecer um desconto. Primeira vez que a pessoa for cortar ali, você pode dar um desconto, porque esse desconto é o que a gente chama de custo de aquisição do cliente, que é o CAC. Então, você pode fazer algumas ações, você pode definir isso, tá? Usar as datas sazonais, tem muita coisa que dá para fazer. Agora, você precisa ter clareza dessas ações. Você não pode ficar esperando aí que o negócio vai acontecer, vai cair do céu, porque dificilmente. O que caía do céu era o maná, e foi temporário, não foi para sempre não. Já acabou o maná. É verdade. Então tem que agir, né, Marcelo? Tem que agir. Não adianta simplesmente só plantar. Tem que regar também. Para que verdadeiramente, além de nascer ali um bom fruto da semente, né, cara? Você possa ter ali condições de multiplicar aquela semente. Então, não tem jeito, meu amigo. Não adianta só plantar. Se esforça, pega a água, vai ali, rega de tempo em tempo para fazer as coisas dar certo. É verdade, Marcelo? Verdade. Eu costumo dizer que a pessoa ela tem que tirar um tempo para pensar em como atrair clientes, uma vez que a pessoa vem para a sua loja, vem para a sua barbearia. Você tem que conquistar essa pessoa, já que você trouxe ela ali, então tem que ter o seu ambiente organizado, tem que ter a estratégia certa para conquistar, reter, fazer ela voltar e expandir, através dela, trazer outras pessoas, que eu chamo do processo Acre, e a gente fala isso na mentoria Códigos MS. É isso aí, uma mentoria que, por sinal, tem ajudado várias pessoas que sentiram a necessidade de fazer parte e entenderam que o projeto é um projeto ouro, projeto Gold, beleza? Então, breve, inscrições para esse trabalho incrível e brilhante. Marcelo, vamos nós aqui para a quarta pergunta, e a pergunta é a seguinte: como lidar com equipe? Motivação, cobrança, produtividade. Qual foi sua maior virada de chave nesse sentido? Equipe. Equipe é um elemento aí importante, né, de sucesso para qualquer negócio. Sem equipe, dificilmente a gente cresce. Sim. E em termos de motivação, quando a gente fala de equipe, o que hoje, né, claro, o dinheiro é um fator motivacional, a pessoa vai se sentir motivada se ela ganhar mais, é claro. Tem outros elementos que ajudam a motivar também, mas uma das coisas que às vezes pode levar à motivação, né, elevar a motivação da pessoa, ela ter clareza de onde ela pode chegar. Né, eu estou aqui, mas eu posso chegar até onde? Sim. Né, com o passar do tempo, qual o caminho que eu posso percorrer? Então, isso é interessante porque se a pessoa, se ela está no lugar que ela tem ciência que não, por mais que ela se esforce, por mais que ela entregue o máximo ali, se ela sabe que ela não vai crescer, ela não vai ficar motivada ali, trabalhando ali. Aquilo ali vai ser um trampolim, vai ser um passatempo para ela conseguir se manter por um tempo, mas ela não vai ficar focada para permanecer ali. Agora, se ela tem clareza, não, aqui você pode chegar a tal função, se você quiser, tem essas oportunidades. Então, uma das coisas é clareza do caminho que ela pode percorrer,
Claro, a questão de remuneração é importante, né? As pessoas, nós precisamos do dinheiro e tal, nesse sentido. A remuneração é importante, mas ter clareza do que a pessoa pode conseguir, onde ela pode chegar, isso também pode fazer a diferença na gestão de equipe. Em termos de equipe, uma das coisas que, enquanto líder, né, enquanto eu liderei equipes, uma das coisas que me marcou muito, uma vez, e eu era bem mais jovem, né? Hoje, eu não vou falar a minha idade aqui não, mas... Não, mas dá pra ver que é um garoto novo, um garoto bem novo. Eu tinha meus 20 e poucos anos, né? Eu trabalhava na empresa, era encarregado de transporte. E eu tinha cara de garoto mesmo, assim, de moleque, de garoto. Só que eu já tinha ali meus 25 anos, não estou equivocado aqui, tinha uns 25 anos. E eu fui liderar uma equipe, né, que já estava lá um tempão, gente assim de 10, 12 anos, 15 anos. Aí chega um garoto e eu fui e mudei, cara. Mudei lá algumas coisas, né, carregamento dos produtos e tal. E aí teve uma pessoa que chegou perto de mim e falou, um empilhador: ô Marcelo, lá na Coca-Cola, trabalhando na Coca-Cola, e lá nós carregávamos as carretas, os caminhões, da seguinte maneira: a gente pegava a bobina e ao invés de a gente carregar na vertical, nós carregávamos na horizontal. Aí eu falei: é mesmo? É, horizontal e tal. Mas aqui as pessoas não escutam e tal. Eu falei: pô, vamos fazer um teste então, vamos carregar uma carreta aí na horizontal pra gente ver como é que fica. E na horizontal a gente conseguiu colocar mais bobinas do que na vertical, como era de praxe. E aí a pessoa, né, olhou e falou: ó, coube 2 bobinas a mais. E isso refletia muito, porque no final das contas a gente ia precisar de menos carretas para transportar e o custo caiu. Quando o custo cai, né, o dono fica, né, feliz, né? Custo caiu, custo de carreta. Falei: opa! E aí, qual foi o aprendizado? Como eu conquistei aquela equipe? Ouvindo, né? Eu recebi um elogio muito grande, recebi um e-mail, né, elogiando o carregamento, virou padrão para as outras filiais e tal. Aí eu reuni a equipe e fui lá e falei: pessoal, o e-mail veio para mim, mas eu reconheço que o mérito não é meu. O mérito é de vocês, principalmente do fulano de tal que deu essa ideia aí desse carregamento. Então, vocês são responsáveis por isso, a gente vai comemorar isso e tal. Resumo da ópera: eu ouvi e reconheci. Então, muitas vezes, o seu colaborador, ele pode ter uma ideia, ele pode ter uma visão que você não esteja tendo, mas que pode ser melhor que a sua ideia. Sim. E não há demérito nenhum, não há problema nenhum se a pessoa tiver uma ideia melhor que a sua. Pelo contrário, reconheça isso e valorize esse profissional, porque esse camarada aí pode ser alguém que pode ser o seu braço direito, alguém que vai te ajudar, vai somar e vai te dar ideias para você crescer. Então, se tratando de equipe, ouça os seus liderados, reconheça os talentos que eles têm, ajude no crescimento, pense em como remunerar além de questão financeira e mostra até onde ele pode chegar na caminhada enquanto ele estiver com você. Então é isso aí, Águia. Top demais, muito bacana. Eu acredito que nosso podcast está sendo um grande alimento para quem verdadeiramente está aqui porque entende o potencial que tem esse podcast e está se alimentando. Marcelo Águia, agora eu quero te perguntar o seguinte, meu amigo. Você, palestrante da Master Day, consecutivo o quê? 3 ou 4 anos? Acho que 3 anos. 3 anos. 3 anos. Copacabana, Ribalta e Recreio, correto? Correto. E tem mais algumas coisas ainda, porque eu sou muito ruim de memória. Mas tá aí, nosso amigo Marcelo Alves é um grande nome na gestão para barbeiros. Tive a honra de conhecê-lo alguns anos atrás, onde a gente se conectou. E quando eu vi a face do Marcelo num livro assim e tal, nós estávamos num grupo, aí me deram o livro dele, eu falei assim: esse cara aí tá com uma cara de ser marrentão, cara, ceboso demais. Não fala nada aqui nesse grupo. Sei não.
Beleza, chegou o grande dia do evento. Um evento que eles organizaram e eu fui convidado a palestrar nesse evento. Isso. Lembro até da amiga Heloíse, o Michel, o nosso amigo, o irmão, o das piscinas. Fernando. O Fernando, o irmão do Fernando também. Ali foi o dia que Max dos Santos e Marcelo Alves iria se conhecer. E aí naquele dia eu tive a grande honra de conhecer o Marcelo Alves. A princípio eu tinha já criado uma figura sobre ele e não era nada daquilo. Camarada super gente fina, um camarada bom demais de ideia. Hoje estamos conectados, a gente viaja ao Brasil entregando conteúdo nas turnês MS. É um cara que a gente tem um carinho muito grande, porque ajuda e nos ajudou muito nessa nossa trajetória, na montagem do ecossistema da MS. É um camarada que hoje, praticamente, tudo que a gente faz, a gente pede a orientação dele, mostra pra ele, aí Marcelo, o que você acha? E aí, vai dar bom, vai dar play? E o camarada é nota 1000. E agora, Marcelo, eu quero te fazer uma pergunta. Pergunta essa que envolve, claro, a Master Day. Você acompanha a gente desde muito lá atrás. O primeiro evento que eu fiz, eu acho que eu nunca te falei isso, mas o que me motivou a fazer esse evento foi o evento que eu participei de vocês. Porque até aquele dia ali, eu nunca tinha criado evento nenhum. E depois daquele dia, nasceu o primeiro evento do Max dos Santos com o Jonathan Silva. Eu falei, cara, vamos fazer um negócio diferente, cara. Eu tinha participado do de vocês e fiquei com aquilo na cabeça. Falei, pô, cara, vamos fazer um evento? A gente nunca tinha mexido com isso. E aí a gente falou, vamos embora fazer e tal. Foi a primeira vez que a gente resolveu fazer um evento presencial. E o que me motivou a fazer o primeiro evento presencial foi ter participado do evento que vocês organizaram. Sabia disso? Rapaz, não sabia disso, eu sabia, tô surpreso, cara. E naquele dia a gente teve, se eu não me engano, 36 pessoas no nosso evento. Foi o primeiro evento que Max dos Santos realizou juntamente com Jonathan Silva e foi um sucesso, e ali foi o primeiro passo para que a gente pudesse ganhar todo esse know-how técnico no cenário dos eventos corporativos. Então, quem me motivou foi você. Rapaz, fiquei sabendo disso agora. E olha que o evento que a gente organizou não foi assim um grande evento, Não, assim, foi um evento número, pequeno. Foi um evento pequeno. Tinha ali entre 15 e 20 pessoas. Sim. Não tinha mais do que 20. E assim, foi algo tão bacana. O que foi que eu gostei, Marcelo? Foi a conexão que eu tive ali com outras pessoas. Porque até aquele prezado momento eu não havia me reunido com pessoas daquela forma, nesse mundo business e tal. E aí foi tipo, amor à primeira vista. Eu falei, caraca, cara, tem que fazer um negócio desse aqui. Foi onde começou a nascer os eventos. E hoje a gente realiza a grande Master Day, que é para um público de 500 a 600 e poucas pessoas, quase 700. Então, lá atrás, você me motivou naquele evento a dar um passo e criar algo novo. Então hoje, Marcelo, eu quero te perguntar, Master Day, qual é a sua perspectiva para esse próximo evento agora? Você está ciente que a gente está fazendo um feito histórico aqui no Rio de Janeiro, trazendo um gringo que vai vir lá do Uruguai, que está entre os melhores do mundo no que ele faz. Então, expectativa do Marcelo Alves para essa edição de Master Day, que tem o tema Eu Sou, é tudo sobre você. Rapaz, eu acredito que será um grande evento. É um grande evento. Você me fez uma pergunta que eu não posso me esquivar do conceito que eu tenho de expectativa. Mas eu não vou falar de expectativas, vou falar de certeza. Porque esse é um conceito meu, tá? Sim. Conceito meu. A expectativa, você põe esperança em alguma coisa e não sabe se vai acontecer. Você fica, né? Tanto é que a frustração é o resultado de uma expectativa não alcançada. A pessoa frustra. Eu não tenho expectativa, eu tenho a certeza. Top. A certeza de um grande evento. E vou
falar o fundamento disso. Por que eu tenho certeza? Primeiro, pelo teu comprometimento de sempre trazer algo inovador e de excelência, qualidade. Você é um cara que preza pela qualidade, sempre, em tudo. Então, tenho certeza que vai ser um grande evento por causa disso. Segundo, eu tenho percebido, cara, um mover grande das pessoas. Eu Sim. já vi um monte de repostagem de pessoas de eu vou. Eu já fiquei pensando, falei, rapaz, tem uma galera. E quando eu vou dar uma olhada no feed e tal, galera animada. As pessoas estão animadas. Terceiro motivo, esse tema, cara, é um tema muito forte. Os outros foram excelentes, todos eles. Tudo Começa no Invisível foi top, topíssimo, não tenha medo de rugir, muito top, todos os temas. Agora, esse aí do Eu Sou, rapaz, isso é um resgate da identidade. Eu acredito que muitas pessoas vão se encontrar dentro de si. Eu acredito que tem gente que vai entrar perdido lá, sem saber muito bem quem ele é, e vai sair de lá com a certeza de quem ele é. Vai se encontrar, vai ter um grande encontro lá nessa Master Day. Então eu tenho a certeza de que será um grande evento. Além, claro, né, da participação das pessoas, os palestrantes, os amigos que estarão lá. É um evento onde as pessoas vão sedentas por conhecimento, aprendizagem, network. Então, quando a gente tem um ambiente, uma atmosfera propícia para isso, não tem como dar errado, cara. Não tem como. Então, a gente vai ter pessoas na mesma vibe, a gente vai ter os palestrantes, né, ali para entregar o seu melhor. A gente vai ter o ambiente, conexões, tempo, foco para isso. Então, não tem como dar errado. Por isso eu tenho a certeza de um grande evento. E por causa do tema, é um tema, na minha visão, um tema de resgate de identidade. Cara, eu imagino, talvez, pode ser que seja a maior Master Day, de uma maior repercussão pelo que vai acontecer lá. Top. Você tá certíssimo sobre essa certeza, tá? Porque realmente, ao longo desses 5 anos, a gente foi criando, né, um storytelling muito forte desse trabalho. Então hoje as pessoas não só conhecem a Master Day, como entendem o projeto, entendem o propósito da Master Day. Então eles não participam de um evento, eles fazem parte do evento, contribuindo com a sua parcela de importância para que o evento realmente seja o sucesso que ele é. E isso eu vejo, cara, uma grande importância para o sucesso do evento num todo. O cara tá ali entendendo o porquê está ali. Então, assim, eu também tenho total certeza de que essa edição de Master Day com certeza será uma das mais incríveis, se não a mais incrível de todos os tempos de Master Day. Vai ser top, Águia. Falar de Master Day é gostoso, dá uma liga, né, diferenciada. É porque realmente é um trabalho que ele tem muito resultado. A gente tem muitos cases de sucesso espalhados pelo Brasil e que o seu sucesso começou após a participação da Master Day. Então, assim, é um trabalho que mesmo se a gente não faturasse grana, cara, saber do resultado de um cara que saiu ali do quase absoluto zero e hoje tá vivendo bem de sua barbearia, isso é muito satisfatório, muito satisfatório. Então hoje, nosso maior propósito com esse trabalho chamado Master Day Max dos Santos é fazer com que você descubra o seu verdadeiro potencial, é fazer com que você entenda o porquê que você foi chamado como um barbeiro. É fazer você entender que vai muito além da navalha, muito além da máquina, muito além da tesoura. Vai exatamente ao encontro de pessoa com pessoa. E quando essa junção acontece de forma assertiva, você sabendo o porquê você foi chamado como barbeiro, não tem outro resultado a não ser um resultado positivo, de vitória, crescimento,
você realmente ficar satisfeito com tudo aquilo que você faz no mercado de barbearia. Então, Marcelo, com certeza, meu amigo, vai ser a Master Day mais incrível da história. E você que está assistindo esse podcast, quero liberar para você uma condição diferenciada para você fazer parte desse trabalho. Você vai dizer que assistiu o podcast do Max dos Santos com Marcelo Alves e o Max dos Santos liberou uma condição insana para você comprar o seu ingresso e participar desse trabalho. Então, não perde tempo, entre em contato com a minha assessoria, beleza? Porque a gente vai conversar com você e fazer a melhor condição para você estar com a gente nesse evento. Não importa se você é do Rio de Janeiro ou de qualquer outra parte do Brasil, beleza? Vem com a gente para Master Day que com certeza vai ser um sucesso na sua vida, fechou? Agora, Marcelo Alves. Opa! Última pergunta para encerrar a nossa prosa, encerrar o nosso bate-papo, a nossa troca de pérola. Para quem está começando agora e quer montar uma barbearia de sucesso, uma barbearia sólida, por onde começar a gestão desse negócio? Boa. Vamos lá. O senhor está começando agora, está começando a mergulhar nesse universo. É claro que na maioria das vezes o motivo, né, a motivação vai ser ali a necessidade de começar e tal. Mas para ser um negócio de sucesso, vai ter que ir lá para os fundamentos, né? Vai ter que definir, vai ter que planejar sua barbearia. Uma das coisas que é importante é, claro, na maioria das vezes a pessoa começa sozinha. Eu lembro sempre da sua história. Aquele vídeo, cara, que você passou lá nesse evento que você falou, né? Sim. Tem o que aparece o espelho, cor de abóbora. Então, no começo é sozinho mesmo. Mas depois você tem que pensar no crescimento. Você tem que pensar em crescer. Você vai ter que pensar nos processos. Mas a primeira coisa, eu vou me balizar por essa aqui que talvez seja a fundamental. Vai ser a sua mudança de mentalidade. Você vai ter que virar essa chave. E eu sei que não é fácil, eu sei que eu sei que é desafiador. Você mudar a cabeça de que você está começando só para cortar o cabelo e mudar a cabeça para você, não, eu estou começando um negócio. Essa diferença entre, eu comecei a cortar cabelo, porque é uma frase comum. Não, comecei a cortar cabelo. Não. Se você conseguir mudar isso de comecei a cortar cabelo para comecei um negócio, você vai ver que o seu resultado vai ser diferente. Isso se aplica a qualquer negócio. A gente está falando de barbearia, mas eu tive a experiência já de prestar diversas consultorias para os mais variados nichos. Horto, loja de bicicleta, farmácia, escola, empresa de ambulância, assim, os mais variados nichos. Você imaginar, já tive oportunidade. Todos eles ouvindo histórias, e agora também com a editora, pessoas que começaram o negócio, começaram a empresa. Todas as vezes que as pessoas começaram, entenderam que estavam começando o negócio e tiveram a virada de chave de negócio, essas empresas, essas pessoas deslancharam. Então, se você quer começar bem, coloca na tua cabeça, estou começando um negócio, é uma empresa. E é claro, você vai ter que buscar conhecimento. Aprende, cara. Antigamente a gente ficava aí dando cabeçada aí, não sabia como. Não, hoje tem como, hoje tem ferramenta, hoje tem pessoas, cola com quem... Uma das coisas que eu aprendi, Max, pra gente crescer rápido, é colar com quem já chegou lá, cara. Sim. Antigamente todo mundo escondia o jogo, ninguém falava como chegou, aonde chegou, ninguém falava, todo mundo, boca de siri, ninguém falava nada, só tinha resultado. Pô, como é que esse cara conseguiu? Hoje não, hoje você pode colar com quem já chegou lá, hoje você pode solicitar o cara, compra o cara uma mentoria, uma consultoria, seja lá o que for, mas cola com quem já chegou lá. Uma das coisas que me motivou, por exemplo, a abrir o segundo negócio, outro empreendimento, foi colar com quem já chegou aonde eu quero chegar.
Sim. Né? Vou citar o nome dele aqui, do meu sócio, Leandro Rosales, que é o número 1 em gestão para supermercados. Um cara que é monstro, né? Que tem um resultado assim incrível, que hoje referência nacional naquilo que ele faz. Uma das coisas que me motivou a começar outra empresa com ele é justamente a oportunidade de colar com ele, que já chegou lá. E a gente começou a empresa, né, oficializou em junho, mas a operação em si a gente começou em setembro. Teve a formalização, bará, mas em setembro. Cara, de setembro pra cá, do que eu já aprendi com o Leandro Rosadas, cara, já aprendi coisa pra caramba. Às vezes você observa de longe, pô, como deve ser a vida desses players, esses caras grandes e tal. Cara, e quando você cola e você vai vendo o que sustenta, os fundamentos, e você tem a oportunidade de aprender, acelera. É impossível. É assim, você entra numa zona, cara, que tu é obrigado a crescer, cara. Isso aí é quase com obrigação você ir pro outro nível. Mesma coisa para quem tá começando. Cara, tu tá começando, se você quer crescer rápido e de forma segura, procure colar com alguém que já chegou lá. E você tem vários nomes no mercado. Você tem Marquinhos dos Santos, você tem o Nômade, você tem Luan, você tem aí uma galera para você colar aí no mercado de quem já chegou lá, quem tem resultado de verdade. Então, talvez seja a principal. Tem vários aspectos, mas eu acho que se o cara dessa virada de chave e pegar essa pérola de colar com quem já chegou lá, o resultado dele acelera. Top demais, Águia. Eu sempre digo para a turma que se você quer chegar no alto da montanha, você precisa andar com quem, no mínimo, já chegou lá 2 vezes. Por quê? Porque esse cara não sabe só simplesmente ir ao alto da montanha. Ele também sabe levar alguém com ele que nunca chegou lá. E é diferente. Porque você chegar no alto da montanha, tendo conhecimento do caminho, dos obstáculos, de tudo que se enfrenta para chegar lá em cima, é uma coisa. Agora você sabendo tudo isso e pegar na mão de alguém que não tem nenhum desses conhecimentos é outra. Então você tem que ter uma assertividade muito grande, não só para você chegar lá, mas também fazer aquele camarada chegar. E com vida, saúde e motivado a um dia voltar novamente depois que ele sair de lá. Então é muito diferente. Então, pérola. Eu já sabia que seria pérola. Águia, satisfação total. É uma honra poder ter você no nosso podcast. É uma honra ter você como amigo, ter você como praticamente alguém, um conselheiro, vou colocar assim. É uma honra tê-lo como um conselheiro, beleza? Sem dúvidas nenhuma, um camarada que Deus colocou na nossa vida, beleza? Gratidão por todo o carinho que você tem com a gente, com todo o time MS, com todos os projetos. Te dar um espaço para você agradecer a galera aí. Show de bola. Rapaz, eu que agradeço estar aqui com você, com essa audiência aí maravilhosa, por você ter me conectado a esse mundo, né, da barbearia. Não tem jeito, agora a galera me vê já sabe. Já liga uma coisa na outra, né? Então, cara, eu te agradeço. A galera que tá assistindo aí, cola com quem já chegou lá, Max tem muito conteúdo bacana. Quando eu digo pra colar, é realmente, né, foi uma das coisas que eu fiz, né? Eu falo que eu fiz. Sim. Pô, fiz curso aí com um monte de gente, cara, mentoria, fiz com o Joel J, Conrado Adolfo, Pablo Massal, uma galera aí que eu colei pra aprender e chegar lá. E hoje na área da barbearia, você é uma grande referência. Então é um privilégio para mim poder participar de tudo isso, fazer parte disso e dizer também que eu aprendo muito com vocês, cara. Vocês, sabe uma coisa que me conectou? Agora eu vou te falar uma parada que talvez você não saiba. Vamos lá. Uma coisa que me conectou a você, cara, e fez essa conexão ser mais forte, foi quando vocês me convidaram após a Master Day, daquela de Copacabana. Vocês foram entregar uma doação lá em Petrópolis. Lembra? A barbearia completa. A barbearia completa. Que a gente foi levar para o ganhador daquele ano. Foi lá e tinha teve aquele acidente. Lembra que a gente foi lá, que, pô, aquela cena terrível, cara. E
alguém, né, que fez parte ali, eu acho que foi o ganhador, que precisava, porque onde eles treinavam lá não existia mais, né? Veio a montanha ali, veio o desabamento. Não. Isso aí não tem nada a ver, então, com a entrega da barbearia completa. Você tá falando do Projeto do Morro. Projeto do Morro. Eu tenho até a camisa. Eu comprei até a camisa para ajudar. Puxou lá na... Então, cara, quando vocês me convidaram, por isso que eu disse que foi uma doação, que eu lembro um checão que a gente juntou e tal. Exatamente. E aí, quando você me chamou pra ir lá, vocês, né? Você e o Jonathan. Vamos fazer... E eu fui, cara, e vi ali que vocês fizeram de coração, de forma genuína, sabe? Ajudar as pessoas. Foi lá e tal. Depois teve até um evento com... Foi o Júnior... Isso, foi eu, Júnior Barbosa. E eu saquei mais um profissional da região que estava tendo um bom crescimento e coloquei ele como palestrante também naquele dia. Isso. Foi o Michel Tavares. Michel, então... daquele dia que eu fui com vocês e eu vi, senti, percebi de verdade que o coração de vocês estava ali de forma genuína para ajudar, não tinha a ver com holofote, não tinha a ver com mídia, com clique, com curtidas, um negócio verdadeiro, cara, ali eu me conectei com vocês, ali eu falei para dentro de mim, falei, rapaz, esses caras são de verdade, mano. Os caras aí estão para ajudar, então eu vou colar com eles porque a gente tá se unindo pelo mesmo propósito, que é ajudar. Então ali, cara, vocês me ganharam ali. Então, a partir dali, eu falei, o que esses caras precisam aí, eu vou me colocar à disposição. Por isso que eu sempre faço de tudo pra gente estar junto, trazer pessoas, a oportunidade que eu tenho de usar o meu network, de trazer gente bacana aí pra somar, pra estar junto. Eu faço porque o que vocês fazem é um trabalho de verdade. Então, eu agradeço aí essa conexão, agradeço a oportunidade. E me coloco à disposição aí, sempre que você tiver precisando de alguma coisa, tô aí. Fazemos parte da equipe MS e vamos pra cima. Exatamente, é um dos mentores da nossa mentoria Código MS. E é isso aí, Águia. Você citou aí um projeto brilhante mesmo. Tinha acontecido aquela tragédia em Petrópolis. E o morro da oficina, ele veio abaixo. Então morreu muita gente ali e tal. E foi exatamente próximo da realização da Master Day. Então a gente se conscientizou e usamos a Master Day para conseguir arrecadar, se eu não me engano, porque eu sou muito ruim de números, para lembrar na cabeça. Eu acredito que a gente fez uma doação, foi um cheque de 10 mil reais, se eu não me engano, para reconstrução do projeto. Que o projeto levava ali ensinamentos para as crianças, né, para adultos, profissionalizante ali, cursos profissionalizantes, um monte de coisa. E eu havia ministrado aonde era o projeto. E quando eu cheguei no lugar e vi aquela montoeira de barro, forte ali, cara. Aquelas coisas tudo retorcida, eu falei, caraca, irmão, não é possível, cara. Mas graças a Deus eles se reergueram, hoje estão lá, forte. Alô, Bruno, mandar até um abraço aqui pro Bruno, do Projeto do Morro. Tamo junto, meu amigo. Espero que vocês estejam bem e que tudo esteja dando certo, tá bom? É isso aí, Águia. Valeu, Max. Mais uma vez, mais uma edição top para você que nos acompanha. E eu quero fazer aqui os agradecimentos à CRL ADM e Assessoria Online, que está sempre com a gente. Paulo Real das Capas, que também é um apoiador do projeto. Agradecer a Ateliê dos Barbeiros, que também está com nós aí e é apoiador de vários outros projetos da equipe MS. E também a galera da Wonderful, que está sempre somando forças e ajudando no crescimento aí desse mercado de barbearia e muitos outros da área da beleza. Vamos para cima, sucesso para nós sempre, Deus abençoe a todos. Tá terminado mais uma edição do MS Cast. Uhul! A Wonderful Beauty é uma empresa especializada em licenciar profissionais na área da saúde e da beleza aqui nos Estados Unidos. Também trabalhamos com cursos de aperfeiçoamento profissional para quem já é da área e também oferecemos cursos para quem gostaria de entrar para a área da beleza, se tornar um profissional na área da beleza.
Então a Wonderful Beauty começa com assessoria somente para licenciar profissionais em New Jersey, que era onde eu vivia há 10 anos atrás. E eu me deparei com algumas barreiras nesse sentido, que eu ajudava alguns profissionais que precisavam completar horas para o licenciamento. A gente já trabalhava com validações de profissionais da beleza que vinha do Brasil ou aqui nos Estados Unidos que não conseguia validar e não conseguia ter a sua licença para você trabalhar. Então a escola veio para acreditar e formar pessoas que querem realmente começar do zero em suas profissões. Aqui, já a parte de estética corporal, laser, micropigmentação, a gente já considera um profissional da área da saúde. Com o passar do tempo, nós sentimos também a necessidade de integrar nos nossos serviços também o licenciamento na área da saúde. Iniciando com esses profissionais que no Brasil são da beleza, né, mas aqui são da saúde. Para ela não tem, vamos dizer assim como a gente fala, não tem tempo ruim. Ela sempre vai atrás de solução, ela sempre vai atrás de inovação, de buscar informação. Nada para ela é obstáculo e se aparece alguma coisa diferente que a gente não conhece, ela vai atrás de buscar informação, vai correr atrás das legislações, das regras, das leis e vai para um outro caminho. Mas ela sempre está buscando informação, buscando aprender mais para encontrar solução para tudo. É difícil alguma coisa que a gente passa para a Fernanda e que ela não encontra uma solução. A nossa visão de futuro é ter uma Wonderful Beauty espalhada em cada cantinho do mundo. Tá? Já estamos expandindo para a Europa. Brasil, já somos uma referência no Brasil. Aqui nos Estados Unidos já somos conhecidos em todos os estados. E daí por diante.